Olá, meus amigos, bem-vindos de volta. Muito bom ter vocês aqui. Mais uma quinta-feira aí, próximo fim de semana, né? E estamos aí acabando mais um mês. Hoje é o último dia do mês, último dia útil. Eu quero lembrar vocês aqui que amanhã nós temos o Dr. Tiago Queiroz. Não se esqueçam, tá? Às 17 horas. Uma live aqui sobre Previdência Social, para tirar todas as dúvidas de vocês, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre o que o TCU andou pedindo para o INSS sobre as demoras das perícias que podem gerar pagamentos indevidos de quase 6 bilhões de reais. Mais de 6 bilhões de reais, aliás. A área técnica vai propor nova investigação para apurar responsabilidade de gestores. Ou seja, a responsabilidade do INSS. Vamos falar sobre isso já já, tá? Então peço a você que verifique para mim, por gentileza, meu amigo e minha amiga, se você é inscrito no canal. Se não for, faça esse favor para mim, se inscreve no canal aqui embaixo, tá bom? Se você colabora aqui para o crescimento do canal, e assim a gente chega cada vez mais longe aí com os nossas publicações, tá ok? Conto aí sempre com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado. Então você está no canal Agir com Caco Siqueira, e como eu sempre digo, e é a pura verdade, é uma satisfação imensurável ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Bora pro vídeo? Então, como já falei para vocês, né, demora em perícias pode gerar pagamento indevido de 6,6 bilhões em aposentadorias, alerta o TCU, Tribunal de Contas da União. A área técnica vai propor nova investigação para apurar responsabilidades de gestores. Publicação feita ontem na Folha de São Paulo. Tá bom, gente? Então vamos lá. A demora na realização de perícias médicas pode gerar um pagamento indevido de 6,6 bilhões em aposentadorias por incapacidade permanente, no período de 1 ano, alertou o TCU, Tribunal de Contas da União. Uma auditoria financeira feita nas demonstrações de 2022 do FRGPS, que é o Fundo de Regime Geral de Previdência Social, detectou um elevado número de perícias atrasadas para esses benefícios e um baixo número de reavaliações conduzidas pelo governo federal, abrindo brechas para repasses irregulares. O processo é relatado pelo ministro Jorge Oliveira e deve ser julgado nesta quarta-feira, 30, pelo plenário da Corte de Contas, ou seja, foi julgado ontem, deve ter sido julgado ontem. O parecer da área técnica aponta a existência de 2,9 milhões de aposentadorias por incapacidade permanente, chamadas de aposentadorias por invalidez, que estão há mais de 2 anos sem passar por revisões, como manda a legislação. E, gente, calma que isso aqui não é dizer que eles vão fazer pente fino correndo, não, tá? Eles estão alertando o INSS que existem inúmeros benefícios por incapacidade permanente que não passam por perícia há mais de 2 anos. E, segundo a lei, lá no artigo 101, elas têm que passar, né, por perícia periódica de 2 anos. Salvo os casos na lei 3.457 e 3.857, que é o HIV/AIDS, e 55 anos com 15 anos de aposentadoria e acima de 60 anos. Certo? Então não fiquem desesperados achando que isso aqui é um aviso de pente fino, não é, tá? No ano passado foram realizadas apenas 3.547 perícias de revisão bienal dessas categorias de benefício, o equivalente a só 0,12% do estoque pendente. A partir dessa análise, 449 benefícios foram cassados, 12,6% do total submetido à perícia médica. De posse desses dados, as autoridades simularam o potencial de pagamentos indevidos. Se o percentual de 12,6% se mantiver constante, isso significa que 367,9 mil segurados estariam recebendo repasse sem fazer jus ao benefício.
Considerando o valor médio de aposentadoria por incapacidade permanente de R$ 1.497,98, o prejuízo aos cofres públicos pode ser de 551,1 milhões mensais ou de 6,6 bilhões ao ano. Abro aspas. Verifica-se claramente que o represamento na realização de perícias médicas, além de consequências aos segurados, tem impacto direto no FRGPS, Fundo de Reserva Geral de Previdência Social, no caso, gerando um valor relevante de pagamentos de benefícios que poderiam ser cessados. Fecho aspas, diz o relatório elaborado pelo auditor financeiro, pela Auditoria Financeira, Unidade de Auditoria na Audifinanceira, Unidade de Auditorias especializada em certificação de contas. Abro aspas. A propósito, uma perda anual de 6,6 bilhões atenta contra a sustentabilidade do fundo e vai de encontro às reformas que foram feitas nos últimos anos, o que por si só justifica que medidas urgentes sejam adotadas para viabilizar a realização de revisões periódicas. Fecho aspas, afirma o documento. O Serviço de Perícia Médica Federal não é vinculado ao INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, mas sim ao Ministério da Previdência Social. Em 2022, período analisado, a pasta se chamava Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o relatório técnico, abro aspas, o achado sobre as perícias foi encaminhado aos gestores, que não se manifestaram. A unidade técnica afirma ainda que vai propor representação para, abro aspas, apuração de eventuais responsabilidades pela não adoção de medidas para a realização tempestiva das perícias médicas de revisão dos benefícios de aposentadorias por incapacidade permanente. Fecho aspas. A abertura de investigação nesse sentido precisará ser aprovada pelo plenário e, se confirmada, poderá resultar em punição administrativa dos gestores. A auditoria financeira ainda vai subsidiar a opinião do tribunal sobre o BGU, Balança Geral da União, de 2022, para fins de emissões de parecer prévio sobre as contas do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, PL. A demora na realização das perícias não afeta apenas os aposentadorias por incapacidade permanente. Como mostrou a Folha, 1,05 milhão de brasileiros aguardavam perícia médica em abril deste ano. O número é de 13,3% maior do que em dezembro de 2022, 930 mil, e representa um saldo em relação à média de 490 mil pedidos aguardando agendamento nos 3 primeiros meses do ano passado. O número é menor do que o apontado pelo TCU, porque reflete as perícias solicitadas pelos segurados, inclusive aquelas que buscam o reconhecimento inicial dos direitos a alguma ajuda do governo. Já o corte de contas analisados, os benefícios já concedidos é que deviam passar por reavaliação porque já expirou o prazo de 2 anos para a realização de novas perícias médicas, mas seus beneficiários não necessariamente já estão na fila. O governo Lula-PT enfrenta um impasse porque os médicos peritos cobram a retomada do pagamento de um bônus para aplicar a capacidade de análise do requerimento, o que também incrementa seus salários. Hoje, os peritos têm como meta concluir 12 análises por dia. Ao todo, 2.900 peritos para um volume mensal médio de 400 mil novos pedidos que exigem perícias médicas no INSS, sem contar revisões periódicas. De acordo com a Previdência, o número atual de servidores consegue atender 95% da demanda mensal e é insuficiente para atacar o passivo acumulado. O pagamento de um bônus por análise extra tem sido usado de forma intermitente desde 2016 para acelerar as análises e ampliar o número de processos concluídos diariamente por cada perito. Desde o fim de 2022, porém,
seu pagamento está suspenso devido ao entendimento que não era possível autorizar a despesa para além do ano eleitoral. A retomada do pagamento dos bônus é vista pelo governo federal como uma solução para equacionar o problema. Até dezembro, os peritos recebiam 61,72 por análise extra. Naquele mês, os funcionários conseguiram realizar 120 mil avaliações adicionais. No entanto, a solução ainda não saiu do papel, porque o governo teme pressão de outras categorias. A Receita Federal tem feito paralisações na tentativa de obter a regulamentação do bônus da categoria, instituído em 2017 e que até hoje paga apenas o valor fixo, abaixo do esperado pelos auditores. Então, pessoal, e aqui a minha opinião sobre isso aqui. Esse negócio de bônus para perito é muito perigoso. O perito para de deixar analisar, por exemplo, você fez um pedido de aposentadoria, novo, ele passou na perícia e faltou anexar um documento. Então, em vez de ele notificar o segurado que falta um documento e o segurado anexar esse documento, ele simplesmente coloca como indeferido o processo. E aí o que acontece? O segurado entra na justiça. Então, são mais processos na justiça, vai sobrecarregar a justiça brasileira, a justiça federal. E poderia ser resolvido com simples canetada do perito dizendo que faltou anexar um documento. E aí o INSS notificaria o requerente, o beneficiário, que anexaria o documento e o processo continuaria sob avaliação. Não precisaria ter que entrar na justiça ou ter que entrar com outro requerimento. Então, esse, ao meu ver, é o problema dessa instituição do bônus extra aos médicos peritos. Eu sou completamente contra. Essa é a minha posição. Mas eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link dessa matéria para vocês lerem e entenderem melhor tudo isso que eu tentei ler aqui da melhor maneira possível, apesar da minha dislexia. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueçam que amanhã, quinta-feira, às 17 horas, temos o doutor Previdência, o doutor Tiago Queiroz, que vai responder tudo para vocês sobre suas dúvidas sobre INSS e Previdência Social. Amanhã, às 17 horas, não percam. Eu espero vocês lá. Muito obrigado a todos. Ótima quarta-feira. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço do Capo e a gente se vê no próximo vídeo.